Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo de Canterbury, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Olá, seja bem-vindo ao grupo de estudos Santo Anselmo. Seja bem-vindo ao nosso curso do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos estudando a parte 1 do Catecismo, que trata daquilo que nós cremos, da nossa fé católica. Dentro da parte 1, nós estamos na seção 2, que trata do Credo dos Apóstolos, da nossa profissão de fé. Dentro da seção 2, nós estamos no capítulo 1. O capítulo 1 é a primeira parte do Credo, Creio em Deus Pai. E dentro do capítulo 1, nós estamos no parágrafo 6º, que trata do homem como criação de Deus. Essa parte do catecismo, isto é, o parágrafo 6º do capítulo 1 da seção 2 da parte 1 do catecismo, abrange os itens 355 a 384, que é o nosso tema de hoje. Caso você goste desse vídeo, deixe aí a sua curtida, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo entre os seus amigos, os seus familiares, as pessoas da sua paróquia. Ajude-nos a levar essa catequese que oferecemos gratuitamente a todo o povo de Deus ao maior número possível de pessoas. Fique conosco e vamos fazer uma leitura explicada do Catecismo da Igreja Católica entre os itens 355 e 384, falando do homem como a criatura, a criação de Deus. Pode virar a página. O versículo 27 do capítulo 1 do livro de Gênesis sintetiza o nosso encontro de hoje. Lá está dito: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Afirma o item 355 do Catecismo da Igreja Católica que o homem, o ser humano, ocupa um lugar único no processo de criação de Deus. E isso por 4 razões. Primeiro, o ser humano é a imagem de Deus. Segundo, em sua própria natureza, o ser humano une o mundo espiritual e o mundo material. Terceiro, Deus cria homem e mulher. E quarto, Deus criou o homem e a mulher, estabelecendo com eles uma relação de amizade. São esses os 4 tópicos do parágrafo 6º que vamos falar a partir de agora. A imagem de Deus. De todas as criaturas visíveis criadas por Deus, só o homem é capaz de conhecer, de imaginar a existência, de procurar, de inferir a existência de Deus. E quando o conhece, somente o homem é capaz de amar a Deus. O homem, o ser humano, é a única criatura da Terra que Deus quis por si mesma, que Deus criou de forma específica para ter consigo uma relação de amizade. Somente o ser humano é chamado a compartilhar essa graça de Deus. Somente o ser humano é chamado a ser o destinatário do amor de Deus. Somente o ser humano é chamado a amar a Deus. Isso faz com que o ser humano tenha uma dignidade muito superior a todos os outros animais, a toda a criação de Deus. Por ter sido criado à imagem de Deus, por ter sido desejado por Deus num processo de criação específica e por ter sido chamado a ter com Deus uma relação de amizade. Nesse aspecto, o ser humano se coloca diferentemente de todos os outros seres vivos. Esse é o item 356 do Catecismo da Igreja Católica. Mas o item 357 continua
E ele diz que, por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem uma dignidade de pessoa, tal qual o próprio Deus é uma pessoa. Ele não é, o ser humano, alguma coisa, como são os animais, as plantas, os minerais. O ser humano é alguém. Ele é capaz de conhecer a si mesmo, ele é capaz de possuir-se, ele é capaz de se doar livremente, ele é capaz de estabelecer relações de comunhão, de amizade com as outras pessoas. E por isso ele é chamado, por graça de Deus, a ter uma relação de amizade com Deus. Deus se revela ao ser humano e espera que esse ser humano responda a essa revelação com um ato de amor e de fé. Essas palavras do item 357 reforçam as palavras do item 356, quando diz que o ser humano, quando diz o catecismo, que o ser humano tem uma dignidade superior a todos os outros seres criados por Deus neste mundo. Deus criou tudo para o homem, diz o item 358. Veja bem, Deus criou tudo para o homem se apoderar, explorar, dominar e usar. Mas o próprio homem foi criado para servir e amar a Deus. Veja que beleza, que profundidade tem esse texto. Deus criou todas as coisas e disponibilizou tudo isso para o ser humano. Mas o próprio ser humano foi criado para servir e amar a Deus. No item 359 está dito que, na realidade, o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente a partir do mistério encarnado do Verbo de Deus. Com outras palavras, somente é possível compreender toda a dimensão da humanidade, toda a complexidade da humanidade, a sua razão de ser, a sua razão de existir, a sua origem e o seu fim, a partir da perspectiva da encarnação. Porque o que vemos na encarnação é algo absolutamente sublime, porque o próprio Deus se torna homem. Deus que criou o homem e que colocou todas as coisas a seu dispor e que busca uma relação de amizade com esse homem, o próprio Deus se torna homem, se faz ser humano, se iguala à sua criatura, para viver a sua vida humana, as suas vicissitudes, as suas limitações, as suas dores, as suas angústias, menos o seu pecado. E com essa profunda identificação com o homem, feita por Deus, é que podemos compreender a grande dignidade que Deus deu ao ser humano. Quando ele se faz homem, para levar este homem para junto de si, numa relação de amor e de amizade. O item 360 nos diz que, graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade, pois Deus, de um só, fez toda a raça humana. Aqui nós temos uma verdade de fé quanto à nossa origem. De um único casal, Deus fez toda a raça humana. Apesar da diversidade étnica, apesar da diversidade cultural, linguística, apesar da aparência diferente, somos todos em Deus, pelo ato amoroso de criação, irmãos. Somos todos, homens e mulheres, um só em Deus. O item 361 vai fechar essa primeira parte do capítulo 6, que diz respeito à imagem de Deus, dizendo que existe aí uma lei de solidariedade humana e de caridade humana. Porque sem excluir a rica variedade das pessoas, a rica variedade das culturas, a rica variedade dos povos, nós temos a garantia de que todos nós somos verdadeiramente irmãos, porque temos um único ancestral comum.
Essa é uma verdade de fé que nos torna todos irmãos. A segunda parte do capítulo 6, que trata da criação do ser humano, tem como título a expressão corpore et animas unus. Significa uno de corpo e alma. O item 362 nos ensina que a pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico exprime esta realidade com uma linguagem simbólica, quando nos diz ali no capítulo 2, versículo 7 do livro de Gênesis, que o Senhor Deus pegou o pó da terra, umidificado, a argila do solo, fez dele um corpo humano e soprou o hálito divino nas narinas do homem, fazendo dele um ser vivente. Ali nós temos, nessa linguagem simbólica do Gênesis, a matéria na forma daquele corpo de argila e o espiritual, o lado espiritual, a alma do homem inserida pelo hálito de Deus em suas narinas. Muitas vezes, o termo alma, dentro da Sagrada Escritura, pode designar a vida humana, pode designar a pessoa inteira, mas designa também aquilo que está no íntimo do ser humano, aquilo que está dentro dele de maior valor, aquilo que mais particularmente faz ser imagem de Deus. Então, é muito comum a palavra alma se referir, ora, ao todo, a uma pessoa, ora, a alma se refere especificamente ao fato da pessoa estar viva, mas, na maioria das vezes, a alma vai se referir àquele princípio, àquela parte íntima do ser humano que lhe permite conhecer a Deus, que lhe permite ter a presença de Deus e estabelecer com Deus uma relação de amizade. Esse é o item 363 do Catecismo. No item 364, nos diz que o corpo humano também participa dessa dignidade da imagem de Deus. Enquanto a alma é aquela parcela espiritual que permite conhecer a Deus, essa alma habita um corpo material, um corpo humano. E essa união entre a alma e o corpo é que forma a pessoa. E é a pessoa por inteiro, corpo e alma, que constitui o templo do Espírito Santo, como nos ensina São Paulo. Isto é, o Espírito Santo de Deus não está unicamente ligado à alma, como se o corpo fosse algo desprezível, ou unicamente ligado ao corpo, como se não houvesse uma alma espiritual. A alma e o corpo se juntam numa só realidade que é a pessoa. E nessa pessoa, no seu corpo e na sua alma, habita o Espírito Santo de Deus. No item 365, o Catecismo nos diz que a unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como se fosse a forma do corpo. Isto é graças à alma espiritual que o corpo, que é constituído de matéria, é um corpo humano vivo. O espírito e a matéria do homem não são duas naturezas unidas, mas a união delas forma uma única natureza. Veja que interessante. O item 366 nos diz que a Igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus. Não é produzida pelos pais. A junção do material genético dos pais vai formar o corpo. E no momento da concepção, uma alma criada por Deus é infundida naquele corpo. Ali nós temos o espírito e a matéria. Nós temos a junção dessa alma e desse corpo, que ficarão juntos e somente se separarão por ocasião da morte e se reunirão novamente por ocasião da ressurreição. Existe um texto na Bíblia
que parece distinguir alma e espírito como se fossem duas realidades. Isso está na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, quando São Paulo diz que Deus preserve, numa oração de desejo, ele diz que Deus preserve o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, que eles sejam preservados. Veja bem, a igreja ensina que esta distinção feita por São Paulo não introduz uma dualidade na alma, como se alma e espírito fossem duas realidades. Não. Espírito aí significa que o homem está ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural. E que é sua alma é que é capaz de ser levada gratuitamente à comunhão com Deus, ao relacionamento com Deus. E por fim, nessa segunda parte do parágrafo 6º, a tradição espiritual da Igreja Católica insiste também no coração, no sentido bíblico de o fundo do ser, né? O coração como aquela parte interior da alma, onde a pessoa se decide ou não por Deus. É aquela parte mais íntima do ser humano, onde ocorre a decisão de acatar ou não a revelação de Deus para ali se estabelecer com Ele uma relação de amizade. A terceira parte desse parágrafo 6º, que trata da criação do homem, nos fala do homem e da mulher como criaturas de Deus, cuja igualdade e diferenças foram queridas pelo próprio Deus. No item 369, nós lemos que o homem e a mulher foram criados, desejados por Deus, em perfeita igualdade como pessoas humanas. E, por outro lado, em seu ser respectivo, de diferente, de ser homem e de ser mulher. É uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma mesma dignidade. As suas semelhanças como pessoas humanas de idêntica dignidade foi amada, desejada e querida por Deus. E as suas diferenças físicas, fisiológicas, personalísticas, como homem e como mulher, também foram desejadas e queridas por Deus. Isto é, Deus criou homem e mulher em igualdade de dignidade como pessoa e diferentes na sua fisiologia, no seu físico, no seu modo de ser. De modo que o homem deve ser homem, porque assim foi querido e desejado por Deus, e a mulher deve ser mulher. Assim foi querido e desejado por Deus. De tal modo que no matrimônio, o homem como homem e a mulher como mulher, um diferente do outro, possam se juntar e ser os dois uma só carne, uma vez que, em matéria de dignidade, os dois são semelhantes. Que perfeição! Nós temos hoje, vicejando no nosso mundo, uma ideia de que a diferença entre o homem e a mulher não é uma construção biológica e psicológica desejada e querida por Deus, mas sim é uma construção ideológica de cada pessoa. Essa ideia de uma teoria de ideologia de gênero é totalmente contrária às Sagradas Escrituras e à vontade de Deus. O item 370 nos diz que Deus não é de modo algum a imagem do homem. Isto é, Deus não é homem, Deus não é mulher, Deus é puro espírito, não havendo nele lugar ou razão para se falar de natureza de sexo, natureza de sexualidade. Mas as perfeições do homem e da mulher
em sua sexualidade, refletem algo da infinita perfeição de Deus, as de uma mãe, as de um pai. O item 371 nos diz que, uma vez que o homem e a mulher foram criados conjuntamente, Deus fez assim porque Deus quer que um seja para o outro e vice-versa. A palavra de Deus nos dá a entender que isso é assim por meio de várias passagens. A começar pelo famoso texto de Gênesis, capítulo 2, verso 18, quando o Senhor diz: Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma companheira que lhe corresponda. Corresponda em quê? Corresponda em dignidade, em desejo, em amor, em convivência, em respeito. Veja que isso é diferente da simples criação de um casal de animais, macho e fêmea, que eventualmente se reproduz para a manutenção da espécie por instinto. A relação que Deus deseja para o homem e para a mulher é algo muito diferente, a ponto de, no momento em que Deus apresenta a mulher ao homem, a exclamação do homem é: ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23. Porque o homem descobre na mulher um outro eu da mesma natureza. Isso é interessante. Se você, homem, está prestes a se casar, ou se você já é casado, ou se você é jovem e pensa nesse assunto, é você olhar para a mulher, ou você, mulher, olhar para o homem e vê-lo como um outro você, na mesma dignidade, carente do mesmo amor, necessitado do mesmo respeito e da mesma devoção que você quer ter para si. Esse é o item 371. O item 372 explica que essa expressão feitos um para o outro não significa dizer que o homem sozinho é um ser incompleto e que a mulher sozinha é um ser incompleto. Portanto, um homem sozinho é algo incompleto no sentido de ser uma pessoa frustrada, porque não tem uma mulher, ou a mulher sozinha é algo pela metade, incompleto ou frustrada, porque não tem um homem. Não. Quando se diz que foi feito um para o outro, diz respeito à possibilidade de comunhão, comunhão de vida, comunhão de convivência, comunhão de sexualidade, inclusive sexualidade aberta à vida para gerar mais da vida humana. É essa a ideia quando se diz feito um para o outro. Portanto, não há nada de errado, não há nada de mal visto, não há nada de negativo naquelas pessoas que eventualmente não encontraram ou não quiseram realizar o matrimônio, né, ou viver uma vida de parceria, né, homem e mulher casados na igreja, né, normalmente. Portanto, se você não tem uma esposa, ou se você não tem um marido, você não está incompleto, você tem toda a dignidade de Deus em sua vida. O item 373, finalizando essa parte, nos diz que o desígnio de Deus, o homem e a mulher têm a vocação de submeter a terra como os seus administradores. Essa soberania do homem e da mulher sobre a terra não deve ser uma dominação arbitrária, abusiva, nós já falamos disso aqui. O homem e a mulher têm o dever, o ônus de dominar a terra, de dominar todos os bens que estão sobre a terra. Mas essa dominação tem de ser sábia, tem de ser comedida, tem de ser inteligente. Por quê? Porque todas as coisas criadas, animais, vegetais, minerais, todos os bens criados foram criados por Deus e Deus ama tudo aquilo que existe. Olha que interessante. Deus ama a sua criação, mesmo a criação inanimada e sem vida. Nos diz o livro de Sabedoria, capítulo 11, versículo 24. Daí a necessidade do ser humano lidar com a natureza, lidar com a terra, lidar com os recursos naturais, lidar com os animais com profunda responsabilidade, porque esses bens Deus
confiou ao ser humano para que ele seja um mordomo, um administrador. A quarta parte do parágrafo sexto nos fala do homem no paraíso. O item 374 nos ensina que o primeiro homem não só foi criado bom, mas também foi criado em amizade com Deus, foi constituído em amizade com Deus, e numa harmonia tal que a criação que o rodeava e a relação que ele tinha com Deus eram de tal maneira perfeita que essa situação só pode ser superada pela própria visão beatífica. Com outras palavras, Adão e Eva viviam numa relação de profunda intimidade com Deus, em pleno e perfeitíssimo estado de graça. E essa relação com Deus se transbordava e se transmudava numa relação perfeita com a natureza, com os bens que lhe cercavam e com os animais. Tudo na mais perfeita beleza e harmonia. Essa relação dos nossos primeiros pais com Deus e com a natureza era tão perfeita e tão correta que ela somente é superada pelo estado de glória que é a própria visão beatífica de Deus. O 375 nos diz que, interpretando de maneira autêntica esse simbolismo do capítulo 1, 2 de Gênesis, a igreja ensina que os nossos primeiros pais eram de uma justiça, de uma santidade original, porque não conheciam pecado algum. Né? Não conheciam pecado algum. E o item 376 vai nos dizer que, pela irradiação dessa graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Isto é, o homem era muito superior àquilo que somos hoje. Os dons, as graças, as realizações. Né? Enquanto permanecesse nessa intimidade divina, Adão e Eva não conheciam nem a morte, nem a possibilidade de vir a sofrer. E a harmonia interior dessa pessoa, a harmonia entre Adão e Eva, entre o homem e a mulher, e toda a criação era tão perfeita que a igreja chama de justiça original. Ou seja, na sua origem, eles já tinham uma justiça própria, perfeita. Já estavam diante de Deus em graça perfeita. No item 377, nós lemos que o domínio do mundo que Deus outorgou ao homem, a Adão e Eva, realizava-se, antes de tudo, no próprio homem, como domínio de si mesmo, porque vivendo em estado de graça, ele não cometia pecado. O homem estava intacto e ordenando todo o seu ser para o bem, não para a cobiça, não para o vício dos sentidos, não para as necessidades meramente humanas. E o 378 vai finalizar essa parte, vai chegando na finalização dessa parte, dizendo que o sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus nos colocar no jardim para guardá-lo e para cultivá-lo. O trabalho aí não é uma penalidade, não é uma tarefa árdua que lhe dá cansaço, que lhe dá estafa, mas sim a possibilidade de colaborar com Deus, homem e a mulher, colaborando com Deus na criação do mundo visível. E no item 379, nós lemos que toda essa harmonia, toda essa justiça original prevista para o homem pelo desígnio de Deus será, infelizmente, perdida pelo pecado dos nossos primeiros pais. Você percebe, então, que a catequese da criação é de uma beleza ímpar. Deus cria o homem sem pecado, dá a ele liberdade plena, dá a ele a tarefa de ser seu colaborador no ato da criação. O homem e a mulher em alta dignidade, diferentes entre si para se completarem mutuamente, e iguais em dignidade. Cultivam com Deus uma relação de amizade.
vivem em harmonia completa com a natureza. Um estado de justiça original tão perfeito que somente pode ser superado pela visão beatífica, pela contemplação da face de Deus. Toda essa harmonia, toda essa beleza será dilacerada pelo pecado dos nossos primeiros pais. Então, esse é o nosso tema de hoje. Do item 380 ao item 384, como sempre sabemos, ao final de cada parágrafo, nós temos um resumo daquilo que o catecismo disse no respectivo parágrafo. Leia com calma e tente nos acompanhar nessa jornada. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo de Canterbury, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.